Bem-vindos ao nosso mergulho profundo. Hoje o foco é o Brasil colônia, né? Aquele período extenso de 1500 a 1822. Isso mesmo. E o material que a gente analisou, olha, sugere algo bem interessante. Parece que a formação do Brasil não foi bem um plano mestre de Portugal, sabe? Foi mais uma série de reações, talvez. Improvisos diante do que acontecia no mundo e aqui. Exato, sem dúvida. Portugal no início estava de olho mesmo, era no comércio com as Índias, né? Que era o que dava lucro. Ah, claro. O Brasil, nas primeiras décadas, era quase uma base de apoio, fonte de pau-brasil, exploração bem no começo via escambo. Entendi. Só isso? Basicamente, o que mudou o jogo foi a concorrência, né? Os franceses ali na costa, isso acendeu um alerta lá em Lisboa. Ah, o medo de perder a terra? Exatamente. Aí tiveram que ocupar pra valer, a partir de 1530 mais ou menos, pra não perder o controle. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: desvendar um pouco essas engrenagens de poder, né? Os ciclos econômicos, açúcar, depois o ouro. Sim, é a estrutura que foi se montando. A realidade brutal da escravidão e um ponto-chave: as várias formas de resistência. A gente quer entender, com base nas fontes, como esse período todo moldou a sociedade brasileira e deixou marcas, né? Principalmente de desigualdade que estão aí até hoje. E questionar aquela visão mais tradicional, né? De que foi tudo meio pacífico, tanto a colonização quanto a independência. Isso. Vamos desembrulhar essa história. Bom, para organizar a coisa, Portugal tentou primeiro as capitanias hereditárias, lembra? Lá por 1534. Delegou a tarefa para nobres. Sim, dividir para conquistar, né? Mas não deu muito certo. As fontes da época já mostram. A terra era imensa, os custos altíssimos, a resistência indígena era forte. Então, na prática, falhou. Tirando uma ou duas exceções, sim. Por isso que em 1549 eles mudaram a estratégia. Centralizaram com o governo geral. Ah, para ter mais controle direto da coroa. Isso. E, economicamente, o motor foi a exportação. Primeiro veio o ciclo do açúcar, forte nos séculos 16, 17. O famoso modelo plantation. Exatamente. Latifúndio, monocultura da cana e mão de obra escrava africana em massa. As fontes são claras, né? Era um modelo que dava muito lucro para a metrópole e para a elite local. Mesmo com o custo humano altíssimo. Altíssimo. Mas era o foco econômico principal por muito tempo. E que tipo de sociedade surgiu disso tudo? Dá para traçar um perfil? Olha, era uma pirâmide social bem rígida. No topo, claro, a elite branca. Portugueses ou seus descendentes diretos, os homens bons. E na base, quem sustentava isso? A grande maioria. Principalmente os africanos escravizados, trazidos à força aos milhões. E os povos indígenas também, claro. Teve escravidão indígena no começo, né? Sim, bastante. Mas ela foi diminuindo muito. As fontes apontam várias razões. O impacto terrível das doenças europeias, para a qual eles não tinham defesa. A própria resistência indígena, que não foi pouca. Exato. E também, em certa medida, alguma proteção dos jesuítas em algumas áreas. Aí o tráfico negreiro se tornou, assim, a principal fonte de trabalho forçado. E é fundamental dizer, essa opressão toda não foi aceita de cabeça baixa, né? O material que a gente viu detalha muito a resistência. Com certeza. E de muitas formas. Não foram só as grandes fugas, a formação dos quilombos, que eram essas comunidades de resistência incríveis, como Palmares, né? Gigantesco, liderado por figuras como Ganga Zumba, depois Zumbi. Que são os mais conhecidos, talvez. Sim. Mas a resistência estava no dia a dia também. As fontes descrevem isso. Sabotagem de ferramentas, sabe? Atear fogo em canavial, às vezes violência contra feitor. Atos de desespero, também imagino. Sim, até suicídios, infelizmente, vistos como um ato extremo de libertação. E tinha o famoso corpo mole, que aparece em relatos da época. Era uma tática consciente de diminuir o ritmo do trabalho para minar a produção, para sobreviver. Além dessa resistência mais direta à escravidão, tiveram outras revoltas, né?
Sim, várias. Algumas que a gente chama de nativistas, como a Guerra dos Emboabas, a dos Mascates, eram mais disputas internas, sabe? Entre colonos ou contra alguma medida específica da administração portuguesa. Não queriam romper com Portugal. Mas outras queriam, né? E aí a diferença é importante. Totalmente. Pega a Inconfidência Mineira, 1789. Era um movimento de uma parte da elite ali de Minas, inspirada no iluminismo e tal, mas os documentos do processo mostram. Eles não queriam nem tocar na questão da escravidão. Queriam independência, mas mantendo a estrutura social como estava. Basicamente. Agora, compara com a Conjuração Baiana, de 1798. Outra história. Bem diferente, né? Muito. Tinha uma participação popular enorme, negros livres, escravos, artesãos, soldados, e o projeto deles era radical para a época. Independência, sim, mas também república, fim da escravidão, igualdade racial. Um projeto muito mais inclusivo, digamos assim. E que, claro, assustou demais a elite da época, a repressão foi violentíssima. Entendi. E o que finalmente leva à separação de Portugal? Parece que um fator externo foi decisivo. Sim, a vinda da família real para cá em 1808, fugindo do Napoleão, isso virou o jogo completamente. Como assim? Primeiro, teve a abertura dos portos. Acabou o monopólio comercial de Portugal. O Brasil começou a negociar com outras nações, principalmente a Inglaterra. E o Brasil ganhou um novo status também, né? Ganhou. Em 1815, virou Reino Unido a Portugal e Algarves. O Rio de Janeiro era, na prática, a sede do Império Português. Só que aí teve a Revolução do Porto, lá em Portugal, em 1820. Exato. E essa revolução quis reverter tudo. Exigiram a volta do Dom João VI para Lisboa e, pior, ameaçaram recolonizar o Brasil, voltar ao status anterior. Ah, e essa ameaça de perder a autonomia que uniu as elites brasileiras? Foi o estopim. Mesmo com todas as diferenças entre elas, o medo de voltar a ser colônia fez com que se unissem em torno da ideia de autonomia liderada pelo príncipe Dom Pedro. Daí vem o Dia do Fico, o Grito do Ipiranga, em 1822. E os marcos que a gente aprende. São os marcos formais, sim, mas é muito importante entender que a consolidação dessa independência não foi um passeio, foi sangrenta. Tiveram guerras. Muitas. Em províncias que continuaram leais a Portugal, como na Bahia, no Pará, no Maranhão, e com muita participação popular nessas guerras, inclusive de mulheres. As fontes destacam nomes como Maria Quitéria, Maria Filipa. Mas no fim, o projeto que venceu foi o mais conservador, né? Sem dúvida. Manteve-se a monarquia, com Dom Pedro I como imperador. Manteve-se a estrutura agrária concentrada na mão de poucos. E, o ponto crucial, manteve-se a escravidão. Por quê? Qual a explicação para isso? O medo. Principalmente o medo de uma revolução social mais profunda, como tinha acontecido no Haiti algumas décadas antes. A elite preferiu uma ruptura política controlada que garantisse a ordem social e seus privilégios. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica desse processo todo? O material analisado aponta para quê? Olha, aponta para uma independência que foi essencialmente uma separação política, liderada pelas elites para garantir a continuidade da estrutura social e econômica que já existia na colônia. Preservando a base, escravidão, concentração de terra, de poder. Exato, por isso que alguns autores nas fontes falam num processo socialmente inconcluso. A mudança política não veio com uma mudança social profunda. E se a gente conecta isso com hoje? Essa herança é pesada, né? Muito. A desigualdade na posse da terra, a marca profunda do racismo estrutural, que vem desses séculos de escravidão, a concentração de poder, são elementos que foram consolidados ali, na colônia e na forma como a independência aconteceu. E que continuam sendo desafios enormes para o Brasil de hoje. Entender essa longa formação, essa herança colonial e da independência é fundamental para a gente entender os problemas estruturais que o Brasil enfrenta até hoje. Fica então talvez uma provocação final para a nossa reflexão, considerando que existiam outros projetos em disputa naquela época, né? Projetos mais radicais, mais populares, como o da Conjuração Baiana,
que falava em abolição, em república. Como será que a história do Brasil poderia ter sido diferente se aquela ruptura política de 1822 tivesse sido acompanhada por uma transformação social mais profunda naquele momento? É uma excelente questão para a gente continuar pensando.